Olá, minha gente, boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos aqui à Rede Rio TV. Estou aqui ainda no plantão desde o início desta manhã, quando deveria ter acontecido o julgamento do pastor Georgeval Alves. Entretanto, como previsto, os advogados abandonaram o júri. Sim, a defesa do Georgeval decidiu por abandonar o júri e a multa veio. Lembra que eu falei que tinha uma multa e era pesada essa multa? Deixa eu colocar aqui algumas imagens de hoje para vocês. Essa multa é pesadíssima, tá, gente? Pesadíssima. E o juiz colocou em 260 mil reais que esses jovens advogados, esses 4 jovens advogados, terão que pagar pelo ocorrido de hoje, tá bom? Eu vou colocar aqui também no corrido para que as pessoas que estejam chegando agora entendam o que está acontecendo, tá? Porque às vezes a pessoa entra na live em um determinado momento e não entende o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, e vai rolando aqui para que vocês assistam. Pessoal, nesta manhã era para ter ocorrido o julgamento do ex-pastor Georgeval Alves, acusado aí de ter violentado e jogado fogo no filho e no enteado de 3 e 6 anos, Joaquim e Cauã, em 2018, em Linhares, na casa onde eles moravam. A mãe de Joaquim e Cauã estava em uma outra localidade, ela não estava em Linhares, ela estava com o filho que eles têm também, que ela tem com o Georgeval, de 1 aninho na época, ela estava com esse bebê em um curso em uma outra cidade, a Juliana, que chegou a ser presa, porque houve relatos ali de que ela sabia que os filhos eram abusados pelo Georgeval, apesar de não ter estado ali no momento do crime, que ela sabia, então, que ela teria sido omissa. Ela foi presa, a Juliana chegou a ser presa, passou pela audiência de instrução e julgamento, que nós chamamos aqui de pré-julgamento, junto com o Georgeval, segurou na mão dele até este momento, procurou até assessor de imagem para ele, para melhorar a imagem dele durante esse tempo todo. Entretanto, quando o Georgeval foi pronunciado ao tribunal do júri, quando a juíza disse, olha, você está pronunciado ao tribunal do júri e você não. Aí ela largou da mão dele e já tem outra vida, tem outro filho, parece, inclusive, mas continua em Linhares. Algumas vezes foi dito que ela não estava mais em Linhares, mas parece que ela reside ali, mas pouco sai, porque pela repercussão do caso. Hoje era para ter ocorrido o julgamento do Georgeval pelo tribunal do júri. Para quem não sabe ainda o que é um tribunal do júri, é um julgamento onde a juíza, como fez Pilatos, lava as mãos, passa essa tarefa de julgar a um conselho de sentença, que são representantes do povo, de nós. Tá? Tem ali 25, desses 25 são escolhidos 7 pessoas representantes do povo para dizer se Georgeval é culpado ou não pelo primeiro crime do qual ele é acusado, pelo segundo crime do qual ele é acusado. Eles que julgam, o juiz fica somente com a dosimetria da pena. Para tal crime, tantos anos. Tem agravante? Mais tantos anos. Para tal crime, tantos anos. Tem agravante? Mais tantos anos. Não tem? Diminui isso aqui. Ele tem relação com as vítimas? Sim, era pai e padrasto, então aumenta um pouquinho. São essas questões todas que estão dentro da dosimetria da pena. Desculpa, eu estou aqui fazendo essa live e ao mesmo tempo recebendo as informações em tempo real, aqui também ainda esse horário. Então, pessoal, basicamente, em decorrência dessa questão, eles tentaram adiar esse júri na sexta-feira, faltando 3 minutos para o juiz deixar seu gabinete. Eles chegaram lá e disseram, olha, nós estamos pedindo aqui que o júri seja adiado, porque nós estamos sendo ameaçados gravemente de morte, e também porque o júri, os jurados, eles têm relação com as testemunhas, então eles vão julgar de modo parcial. Vai ter um julgamento contaminado já, a visão deles do Georgeval já está contaminada, então nós precisamos que esse júri seja adiado e desaforado. O que é desaforar? Transferido para uma outra cidade, em uma outra localidade. O juiz não viu nada disso, não viu ameaça, disse que não foi apresentado nada, nenhuma materialidade dessas ameaças, que foi endossado ainda pelo presidente da Anacrim, né? Ele veio, se pronunciou, os colegas todos se pronunciaram, já se viu o que esses advogados estão sofrendo aí, nessa cidade, o que eles estão fazendo com eles é absurdo. Assim, como eu disse hoje de manhã, eu não entendi até agora o que estão fazendo com esses advogados, eu não entendi até agora o que é tão absurdo, mas tanta gente falando que é tão absurdo o que está acontecendo com eles, a gente fica achando que é tão absurdo o que está acontecendo com eles.
né? Se a gente não raciocinar um pouquinho, a gente fica achando isso. Mas a gente tem que, né? O que está acontecendo? O que eles estão falando? Não estão falando nada e coisa nenhuma. Então, assim, a gente precisa... Aí eles abriram depois um boletim de ocorrência virtual, eletrônico, alegando, né, que é a mesma coisa, que estavam sendo ameaçados, mas, entretanto, não apresentaram nenhuma materialidade também no boletim de ocorrência até o momento. Então, não sendo acolhido nenhum desses pedidos, o que aconteceu, como nós já vínhamos dizendo também, nós aqui com o chat, né, com o nosso chat, que provavelmente o advogado chegaria hoje, na hora do júri, e iria abandonar o plenário, que foi aconselhado até pelo próprio presidente da Anacrim, ontem, que nós colocamos aqui esse vídeo do presidente da Anacrim, um vídeo longo, onde ele fala que aconselharia eles a abandonar o plenário, como se eles já não fossem fazer isso. A gente contou de uma colega conhecida deles ali, que já não foi porque não queria pagar essa multa. Lembra que a gente falou? Então, a gente já sabia que eles iam abandonar o júri, tanto que uma colega não quis ir porque não queria pagar essa multa, que de fato, olha só. Após o ocorrido noticiado nesta manhã sobre o julgamento ao ex-pastor Georgeval, confirmo para vocês que o juiz aplicou multa aos advogados e pesada, gente. R$260 mil, dividido por 4, façam a conta, porque eu não sou obrigada a fazer conta, tá? Brincadeira, gente. Ou seja, 50 salários mínimos. E marcou a data do novo júri. Com o abandono do plenário, que ele deveria reconhecer ali, né? O juiz reconheceu imediatamente que eles estavam abandonando o processo como um todo. Eles pediram, eles disseram, olha, a gente está abandonando o plenário, mas a gente não está abandonando a defesa. Mas aí fica incoerente. Então, o juiz viu como um abandono da defesa, não é? Uma vez que eles não obedeceram a negativa judicial, eles estavam apelando aí no STJ, mas não saiu a tempo do júri, então eles abandonaram o plenário e deu um prazo para o Georgeval constituir um novo advogado. Caso ele não faça isso, o Georgeval não faça isso, ele já nomeou imediatamente um novo advogado dativo, que é aquele advogado particular, só que custeado pelo Estado, porque Linhares, a cidade, não conta com defensores públicos, tá, gente? Então, o juiz o Tiago Camata, o doutor Tiago, ele já nomeou o mesmo advogado dativo que o Georgeval tinha antes dessa defesa privada que ele contratou, que é o doutor Del, tá? Não sei se é Del Linhares, agora me deu um branco. Para dar continuidade a esse processo aí, o novo júri ficou marcado para o dia 18, também em Linhares. E ele só não vai acontecer se houver alguma decisão aí nas instâncias superiores, como o STJ, por exemplo, de desaforamento, ou seja, de transferência do júri para Vitória, para a capital do Espírito Santo. Outra coisa que eu queria falar para vocês, como eu disse, que o Georgeval é o último preso neste local. Ele é o último preso acautelado nesta localidade. Tá? Todos os outros presos acusados do mesmo crime que ele, estupro de vulnerável, especialmente, que precisa estar num lugar diferenciado, já foram julgados pelos seus crimes. Eles normalmente ficam no complexo em Viana, uma cidade próxima à Grande Vitória. E ele, o Georgeval, era o réu que está há mais tempo preso nesta vara. Todos os demais já foram julgados justamente porque ele precisa estar num lugar diferenciado e seguro, porque nós sabemos o que acontece com presos acusados de crimes desta natureza, não é? Então, precisa de um resguardo maior sobre este réu quando há questão de violência carnal não consentida com mulheres, com qualquer pessoa, imaginem com vulneráveis, menores. Então, estava marcado para começar hoje um dos julgamentos de casos polêmicos, mais polêmicos aí dos últimos tempos, cujo réu é o Georgeval Alves, o ex-pastor, que chegou ao Fórum de Linhares hoje, no horário aí correto para o julgamento, entrou na sala 10 e pouco, mais ou menos, da manhã, depois que os seus defensores chegaram. Os defensores foram conversar com o Georgeval, certo? Explicaram para ele o que eles iriam fazer. Depois o Georgeval veio para o plenário, entretanto, os advogados abandonaram o júri aí. Ele é acusado de ter cometido esses crimes contra o seu filho de 3 anos, o Joaquim, e contra o Cauã, de 6 anos, o seu enteado. A avó do Cauã, o pai do Cauã e a família, tias do Cauã, estavam presentes hoje e acharam um absurdo. O pastor continuará preso, decidiu o juiz também hoje. Ele decidiu que o Georgeval continua preso. Deixa eu ver aqui se a imagem tá, é a imagem do Georgeval mesmo que eu queria ver aqui, que o Georgeval continua preso
E o magistrado também entendeu que a atitude da defesa do réu de abandonar o plenário é medida procrastinatória, é medida meramente só para ganhar tempo, ficar adiando. Tá? Então, o juiz viu isso como medida meramente procrastinatória, sem nenhum fundamento, porque, de fato, eles não apresentaram fundamento nenhum. É lícito que as defesas usem o que quiserem para tentar atingir seus objetivos, é lícito, não sei até qual ponto que é lícito ou ético, júris são abandonados sempre, mas geralmente com fundamentação. Não dá para fazer as coisas na marra, não dá para querer colocar a lei de refém sua. Certo? Assim como a promotoria não pode fazer, a assistência de acusação não pode fazer, porque causa nulidade, o juiz não pode fazer, a defesa precisa também se adequar à legislação, certo? Ou pelo menos ser coerente. Qual é o ponto até onde pode chegar uma defesa? Eu posso abandonar o plenário ou pedir adiamento do júri? Posso, mas eu preciso ter coerência. Se existem estes ataques, onde eles estão? Falar até papagaio fala, meus senhores. Eu quero ver a materialidade aqui. Não houve. Então, é medida meramente procrastinatória, sim, e 50 salários mínimos de multa. Eu tinha falado também que se eu não tivesse louca, eu tinha visto um júri onde um advogado levou 100 salários mínimos de multa, nós falamos aqui também, foi o doutor Hércio Quaresma, eu acho, depois recorreu, não sei o que aconteceu, enfim. Aí é outro mérito. Cada caso é um caso, deve ser avaliado como único, sempre digo isso. E olha, a defesa tem que ser respeitada, todo mundo tem direito a uma defesa, tanto que ele só não foi julgado porque não tinha uma defesa, não tinha alguém para defendê-lo. Se tivesse, ele seria julgado hoje. Mas a defesa o abandonou o plenário, então não pôde haver um julgamento. Vamos respeitar o trabalho dos advogados de defesa, agora discordar a gente pode. Eu estou discordando completamente do que aconteceu hoje, achei minha poker face, tá? Achei nada a ver o que foi feito hoje. O magistrado também entendeu que a atitude do defesa do réu era somente para ficar aí tentando adiar. O juiz Tiago Fávaro Camata, da primeira vara criminal de Linhares, definiu que cada um dos 4 advogados que compõem a defesa do pastor Georgeval Alves deve pagar multa de 50 salários mínimos. Cada advogado deve pagar a multa de 50 salários mínimos. 4 advogados, R$216 mil, tá? Por abandonar o júri que estava agendado para esta segunda-feira em Linhares. Camata entendeu que a atitude do time de defesa é meramente procrastinatória, feita de propósito para atrasar o julgamento do acusado pela morte do enteado Cauã e do filho Joaquim, no dia 21 de abril de 2018, quando ocorreu o crime. Os advogados vão recorrer da decisão sobre a multa, óbvio, né? E provavelmente eles já até sabem o que vai acontecer, por isso eles fazem esse tipo de coisa. Se eles não souberem, eles vão ter que pagar. O juiz também já definiu a data do novo júri, que será no dia 18 de abril. Tiago Camata entendeu que a posição da defesa de Georgeval foi a de abandono de causa e determinou que o advogado Del Moraes, o antigo advogado dativo, volte para defender o réu como advogado pago pelo Estado. O Ministério Público do Espírito Santo não poupou críticas à postura do advogado. Vamos colocar aí agora a imagem do promotor do caso. Aí, temos. Aí está o promotor, tá, gente? O promotor do caso disse o seguinte: não houve determinação judicial para suspender o julgamento. Todos estão presentes. Se possuem procuração para atuar no plenário e assim não fazem, evidentemente abandonaram o processo. Ou o processo vai ficar no escaninho, aguardando o bel prazer da defesa, falar que está preparada para o julgamento? Questionou o promotor de justiça Claudeval França Quintiliano. O advogado de defesa afirmou ainda que o corpo de jurados estava contaminado, pois alguns deles teriam feito comentários em redes sociais sobre o caso na época do incêndio. Uma coisa também que não é legal, mas eu não sei, precisa ter essa materialidade toda comprovada aí. Então tá aí a defesa do Georgeval, enquanto abandonava aí o plenário, um ainda tá de beca aqui, ó, vocês estão vendo? Eles alegaram isso também, que tinham jurados contaminados com opiniões já formadas, pré-concebidas sobre o réu, que não pode. O promotor do Ministério Público, em manifestação após a defesa ter anunciado que abandonaria o júri, destacou que eventuais manifestações em redes sociais não são elementos suficientes para que o júri seja desaforado, ou seja, mude de cidade.
Nunca é demais lembrar que eventuais manifestações, sejam em redes sociais ou mesmo através dos veículos de comunicação, não são motivos suficientes para desaforar o julgamento. Daí a razão pela qual agora vem alegar suposta intranquilidade. Estamos há mais de 3 horas neste plenário e não visualizamos ainda que, minimamente, qualquer pessoa buscando agredir os profissionais que fazem parte dessa defesa. O advogado chegou com colete à prova de balas, aquela mise-en-scène, né, gente, do júri, eles já chegaram, a gente já sabia que eles iam fazer isso, todo mundo sabia, manjadíssimo, doutores, manjadíssimo. Querem fazer, podem fazer, beleza. Não podem, porque levaram uma multa aí. Eu não tenho 50 para ficar dando aí, né? 50 não, 50 salários mínimos, é mais que 50 mil, né? Um pouquinho mais. Cada um. O Ministério Público do Espírito Santo pediu ainda, durante a manifestação, que o júri popular de Georgeval seja remarcado e que um novo advogado dativo seja designado, que já foi, como eu já disse aqui, o doutor Del Moraes vai voltar para o caso, o advogado dativo de antes, pago pelo Estado. Diante do exposto, requer que seja redesignada a sessão do julgamento, nomeando o defensor dativo, até em respeito à sociedade, família e instituições. Não cabe à defesa escolher o dia e a hora do julgamento, mas Vossa Excelência, disse o promotor, o que temos certeza que o fará. Uma coisa, gente, é lutar pela paridade de armas. Uma coisa é você lutar pela paridade de armas. Eu quero ter a mesma possibilidade de me defender que o Ministério Público tem de acusar. Beleza. Agora, fazer graça, extrapolar isso, já ultrapassa qualquer questão legal, jurídica e coerente e lógica do tribunal do júri. Aí é fanfarronice, que eu não concordo, tá bom? Porque a gente está julgando um caso sério, o cara está preso há 5 anos, há 5 anos ele está preso, a família está esperando o julgamento, a justiça precisa ser feita, ele precisa ser julgado, então não é momento para ficar com essa questão aí de mise-en-scène de advogado, que não tem sentido nenhum, que não provou nada do que disse, tá? Então é isso. Lutar pela paridade de armas, estamos de acordo. Se não houver paridade de armas em algum julgamento, estamos aqui para noticiar para os advogados de defesa, como nós estamos fazendo, colocando em evidência o brilhante trabalho dos defensores privados, aí, os criminalistas desses casos de grande repercussão. Enquanto isso, disse o promotor, iremos nos debruçar mais ainda no processo, para que o churrasqueiro, Georgeval, seja condenado daqui pela sociedade. Finalizou o promotor Claudeval França Quintiliano. O veículo que eu gosto mais para que noticie esse caso é a Gazeta de lá, de Vitória, tá, gente? Eles fazem um trabalho muito legal deste caso, e geralmente quando tem uns veículos locais, assim, cobrindo todos estes casos, é muito legal, como o Correio Brasiliense faz muito bem também, o Zero Hora faz no Rio Grande do Sul, e aqui a Rede Gazeta, a Gazeta do Espírito Santo. Muito bom o trabalho deles. A gente recebeu também um vídeo inédito da Juliana, a ex-mulher do Georgeval, a mãe das vítimas, que pode ser usado no julgamento do Georgeval. Nós não colocamos esta manhã porque não achamos pertinente falar da Juliana naquele momento. Até falaram no chat, mas nós não achamos pertinente. Vou colocar aqui, tem 2 segundos. Ela, que hoje está casada e é mãe de 2 filhos, sendo um do ex-esposo do Georgeval, não será julgada pelos crimes, já que teve denúncia rejeitada pela justiça. Eu só consigo acreditar nessa hipótese, que ele surtou, enlouqueceu e fez alguma coisa. Essas palavras, extraídas de um depoimento de Juliana Salles, serão parte do conteúdo usado pela acusação no caso do julgamento. Vou colocar aqui um trechinho para vocês, o trechinho que a gente tem, né, que todo mundo tem aí, deixa eu tirar aqui. Essa hipótese de que ele surtou, enlouqueceu e fez alguma coisa. É isso, tá? Porque eu só consigo acreditar nessa hipótese de que ele surtou, enlouqueceu e fez alguma coisa. Então, ela está dizendo aí que ela só consegue acreditar na hipótese de que o Georgeval surtou e enlouqueceu. Aí, ao lado dela, estava o doutor Siderson, assistente de acusação, e a doutora Larissa. Este foi o depoimento da Juliana, que está circulando por aí hoje, que acredita que o marido surtou. Então, eu coloquei, acho que tinha me falado dia 16, errata, dia 18, tá marcado a nova data do julgamento do Georgeval para o dia 18 de abril. Com o doutor Del Moraes como defesa, que é como um defensor público, é um advogado dativo, e o promotor aí repudiando tudo que houve hoje. Acho que tinha mais alguma coisa aqui que eu queria colocar para vocês. Não, isso aqui eu já coloquei também, tá? O resto já foi muito falado,
já foi muito debatido, já foi tudo exposto aqui e não há necessidade de ser prolixo. Então é isso, o Georgeval precisa ser julgado quanto antes, ele está em um local especial para ele, porque nós sabemos o que acontece com presos na situação dele, acusados de crimes como o dele, ele ainda não foi condenado, ele vai ser julgado, se não for desaforado, será julgado no dia 18, em Linhares, e nós estaremos lá, tá? A defesa vai tentar recorrer da multa, talvez tente recorrer até mesmo para voltar no caso, não sei se isso será possível, eu acho difícil, acho que não deveria, porque senão aí vai ficar palhaçada, vai virar o tribunal do júri, vai virar a casa da mãe Joana, então eu não acredito que isso seja validado aí por ninguém, mas instâncias superiores sempre podem ser, tá? O advogado Pedro Ramos entrou no plenário, chegaram atrasados, tá? O juiz deu 15 minutos para que eles se apresentassem, eles chegaram correndo, assim que o juiz deu esse... Aí chegaram e blá, 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 pediram para conversar com o réu, foram conversar com o réu, voltaram, e o doutor Pedro disse que iria abandonar o plenário por essa questão dos jurados contaminados, com opiniões próprias, segundo ele, se embasando em uma questão que ocorreu em 2018. Isso já estava na questão do juiz, né? Ao pedido dos advogados de defesa, isso já estava também, essa menção a algo visto em 2018 já estava. E também dizendo que estavam se sentindo ameaçados, que foram ameaçados de morte e gravemente, endossados pelo presidente da ANACRIM, tá? Associação Nacional aí dos Advogados Criminalistas, que nós colocamos aqui ontem. Tem 3 vídeos do caso, desse julgamento, de ontem à noite, desta manhã e este aqui agora. Tá bom, gente? Muito obrigada ao pessoal de Linhares, que está aí elogiando o trabalho da Rede Rio nesse caso. Nós ficamos muito satisfeitos com o retorno e com o carinho, e também a todos vocês que colaboram aqui, e também aos juristas que esclarecem nossas dúvidas no chat. Esse chat é muito legal, todo mundo que debate, comenta, agradeço imensamente, tá bom, gente? Então, por hoje é isso, não tenho mais que ficar aqui falando. Amanhã a gente volta, se tiver mais alguma questão desse caso, traremos um outro caso aqui na Rede Rio. Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais.